Olá, flores do meu jardim. Saudade de vocês, hein? Demorei, mas cheguei. Eu queria dar uma introdução sobre Lilith, porque andei conversando com algumas filhas e elas pediram que eu explicasse melhor o que é Lilith. E realmente é confuso, é confuso. Então eu vou dar uma introdução antes da gente falar sobre a Lilith em Leão ou na Casa 5, que é o seguinte. Entra na sintonia para você compreender o que é, qual é a importância da Lilith na sua vida. Ao pensar na Lilith, você tem que ter um bom entendimento sobre o que ela é, exatamente para poder combinar o que ela é com a forma que ela pode se manifestar estando em um signo ou em uma casa. Captou? Pois é. Então, assim, a Lilith é considerada lua negra, mas não é porque ela é um astro. Ela não é um planeta, não é. Ela é um ponto. Ela é um ponto. E esse ponto é considerado o ponto mais longínquo da Lua. Lua mesmo, Lua normal. Então é um ponto imaginário, né? E esse ponto está associado a uma metáfora. Porque, gente, as metáforas são conhecimentos revestidos de algo que a gente compreende para atingir o todo inconsciente. É como se a metáfora fosse uma forma de penetração no inconsciente para dar um entendimento qualquer. Não é legal isso? Histórias, metáforas, símbolos, charadas, isso tudo são maneiras de se penetrar no subconsciente. Então, a Lilith está associada à primeira esposa de Adão. Aquela que se transformou em serpente. Porque, gente, a serpente veio de algum lugar. A serpente foi a primeira mulher de Adão que se transformou numa serpente, né? Para enganar, para enganar. Ela foi expulsa do paraíso primeiro, entendeu? E a Eva, essa sim, foi criada da costela do Adão e é a sua segunda esposa. Por isso que a Lilith, ó, tem dor de cotovelo, né? De ter sido preterida, de ter sido expulsa, de ter usado o seu livre-arbítrio de forma assim equivocada, né? De ter confrontado o Criador. Isso tudo tá ali embutido. Gente, isso é uma história metáfora, entendeu? Então a gente tem que entender essa metáfora, o que ela representa dentro de nós, né? Porque, veja bem, a nossa sombra é a nossa parte primitiva. Só que nós temos uma parte primitiva que é boa, que é um instinto, que foi nos dada pelo Criador, e tem a parte ruim mesmo, cruel, má, entendeu? Então, significa a Lilith a nossa força mesmo, mas também representa a nossa perdição. Deu pra. Tá clareando pra você? Então, assim, o que eu vejo de principal negativo na Lilith, na minha visão, nos meus estudos, é que ela sente revolta. É a revolta. É o primeiro lugar de problema sombrio que existe na Lilith é revolta, a não aceitação. E como que a gente pode definir revolta? Me ajuda aí. Pode ser um ato, um comportamento, né? Um sentimento de quê? De insubordinação, de contrariedade, vamos dizer assim. E ela pode se manifestar de várias formas. Assim, não aceitar o que está vigente, não aceitar as regras, ficar insubordinada às regras, né? E planejar mesmo uma sabotagem, um motim, uma rebelião, uma disputa, uma briga, um envenenamento, né? A gente pode envenenar as pessoas pela mente também, pelo sentimento, né? Ou seja, uma insubmissão, uma insubordinação contra qualquer regra e contra qualquer autoridade. No caso aí, ela se rebelou contra Deus, né? Ela se rebelou contra a regra, que era não comer o fruto, e ela foi lá e comeu. Danada, né? Então isso é um ponto, ela representa um ponto dentro de nós, essa nossa parte sombria. Bom, acompanhe o raciocínio. Por causa dessa revolta e do castigo que ela sofreu, né? Ela se sentiu, assim, desamparada. Porque ela perdeu, de fato, ela perdeu a casa do Criador. Ela perdeu a proteção do Criador. Então, ela desenvolveu o quê? A segunda coisa mais importante que a Lilith tem. Medos, medos, medos. Esse medo, gente, olha que interessante. Ele é advindo de uma culpa inconsciente pela revolta que ela teve. Vai vendo se isso faz um sentidinho aí pra você. Um sentidinho, adorei essa palavra. Adoro inventar palavras, tá? Então, ela perdeu a proteção divina, ficou entregue a si mesma. E você sabe que todas as pessoas que sentem pânico,
tô falando da psicologia, né, que tem desenvolver fobias e síndrome do pânico, principalmente o pânico, são pessoas que se sentem desprotegidas. Elas sentem uma culpa inconsciente e elas se sentem assim desamparadas e entregues a si mesmas, como se ninguém fosse acudi-las, ninguém fosse protegê-las, ninguém fosse acudi-las. Impressionante isso, né? Mas aí, gente, voltando, né, para essa Lilith, esse medo pode ser medo de ser rejeitada, e a dor também, ela sente a dor da rejeição, ela sente desejo de vingança, o senso de não pertencimento, né? Ela tem aquela coisa ali da competição também, da busca pelo poder, da busca pelo prazer, né? Da satisfação dos seus desejos, custe o que custar. Tudo isso é parte sombria da Lilith. Tudo isso é parte sombria da Lilith. E ela representa também o script da pessoa inconsciente de separação e de solidão, né? Todo mundo tem esse ponto sombrio, mas umas pessoas têm isso mais forte do que outras. Entende? Não quer dizer que, eu não tenho isso, então a minha Lilith tá doida. Não, é porque ela tá pouco ativa nesse ponto. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque a nossa, digamos assim, o nosso trabalho, o nosso serviço é trazer luz a essa Lilith. A gente tem que educá-la, a gente tem que acolhê-la e a gente tem que transmutá-la. Entendeu? Transmutação. Mas para isso a gente tem que fazer um esforço, um trabalho de consciência muito grande, maturidade, né? Porque a Lilith é infantil emocionalmente. Ela é infantil, né? Ela é cruel, porque ela sente a fragilidade. Quando ela fica forte, ela deixa de ser cruel. Entendeu? Tem até uma frase do Léo Ruskin que eu já falei em outro vídeo que eu gosto muito, né? Os fracos são cruéis. A suavidade só pode vir dos fortes. Então, quando ela se torna forte, ela para de ser cruel. Não é lindo isso? Pois é. Por isso que eu estou tentando fazer você entender que a Lilith precisa ser bem conduzida, entendendo os sentimentos dela e transmutando. Quer ver outro sentimento que a Lilith tem? Exagero. O exagero. O bom senso da Lilith, quando ela alcança o bom senso, ela se redime. Então, o bom senso é algo que todo mundo tem que trabalhar, tem que ter. E isso aí é através de reforma íntima, não tem outro jeito, não. Né? Você tem que alcançar o ponto luz e o ponto de equilíbrio das suas emoções. Você tem que alcançar, isso é meta. Né? Por isso que tem que trabalhar, Lilith. Por isso. Bom, então, assim, fazer tudo o que a Lilith quer. Porém, na medida certa, esse é o desafio maior. Esse é o desafio maior. Viu tanto de coisa que a Lilith pode representar? Clareou mais? Clareou? Espero que sim. Espero que já... Depois você me fala se clareou mais, tá? O tanto de coisa que a Lilith pode representar, né? Então, presta atenção. Não quer dizer que quem tem a Lilith em algum ponto do mapa tem tudo isso que eu falei de ruim. Cuida, não quer dizer isso. Pode ter um pouco, pode já ter superado, né? Pela maturidade, pela experiência, pela consciência, pelo trabalho de reforma íntima, né? Ela já transformou muita coisa da Lilith dela em luz e em o quê? Poder. Tá? Então a Lilith... Vou falar uma coisa para você entender os próximos vídeos, tá? A Lilith tem que ser trabalhada para ela virar uma joia. Ela vira uma joia, mas ela tem que ser trabalhada, esmerilhada. Ok? Polida. E isso tudo é através do autoconhecimento. Tá bom? Bom, gente, então vamos falar aqui da casa de Leão, que é a casa da livre expressão. Expressão e Lilith é uma coisa perigosa, é ou não é? É ou não é? Porque ela vai fazer o que dá na telha. Então, ela precisa estar muito atenta para o que ela vai colocar para fora. Muito atenta. Ela tem que colocar a criatividade dela através de hobbies, né? Mas ela tem que ter uma planilha de tempo para ela não exagerar nos hobbies, né? E ela tem que se dedicar ao prazer, a parte mais leve da vida, mas com moderação, né? Com moderação. Ela tem essa questão aí do prazer, da sexualidade muito forte nessa casa 5, tá? Da diversão. Mas, gente, ela tem que viver tudo direito. Ela quer ser reconhecida num grupo e ela pode cair em excessos. No sentido de vícios, no sentido de quê? De uma busca compulsiva pelo prazer, por festas, né? É diferente, eu publiquei no vídeo da Lilith na casa 2, que o prazer da Lilith na casa 2 é muito físico, muito concreto, muito ligado aos 5 sentidos do corpo, entende?
Na casa 5, esse prazer já é mais assim, no sentido dela experimentar alegrias, coisas prazerosas, mas assim, mais subjetivas, né? Assim, muito voltado assim para ela ser aplaudida, para ela ser validada, para ela ser importante para os outros, né? E para ela ser admirada. Ela quer muito ser admirada. Então, atenção, atenção. É, eu falei que na casa 5 e também na casa 8, né? Na casa 8 também tem essa questão aí, a questão que tá ligada a sexo. Mas depois eu vou falar da casa 8. Da casa 8 é uma outra oitava. A casa 8 é outra oitava. Mas a sexualidade pode ser exagerada e pouco consciente, entende? Uma coisa assim, muito de, como eu diria, de arroubo, sabe assim, por impulso. Uma coisa de momento. É porque ela quer a alegria do momento. Ela quer a alegria ali e pronto. O leão, né? O leão quer a alegria ali do momento e pronto. E a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. Não é verdade? Então, é assim, óbvio que isso, no arroubo, no momento ali, pode gerar o quê? Uma infidelidade, né? Pode gerar uma infidelidade, pode gerar essa questão do flerte, né? Da pessoa ser volúvel, cansar rápido, né? Sabe quando a pessoa cansa rápido? A fila que anda, próximo da lista. Ai, gente. A luxúria também pode acontecer, né? Pode se manifestar. Ela pode gostar, assim, de, digamos, mostrar-se, ostentar seu luxo, sua riqueza, seus títulos. Às vezes é uma pessoa que tem títulos, gosta de mostrar isso e ostentar isso, né? Também a questão da competitividade leonina, isso pode se manifestar também, né? Para ela provar o seu valor, provar que ela é melhor que os outros, que ela é melhor que todos, né? É aquela velha questão do ego leonino, né? O ego no comando da casa 5, na parte negativa, né? E o ego em excesso e autoestima lá no céu também é o 880, não pode. A Lilith 880, ela é danada nisso. Então o exagero do ego, a autoestima, que todo mundo não consegue engolir de tanta autoestima que é, né? Ela quer muito ser o centro das atenções. E aí, ela que quer falar nos grupos, ela que quer dançar nas festas, aparecer nas festas, ela que quer... Como é aquele negócio? Ela que quer cantar no karaokê, só ela que canta, ninguém mais pode cantar, né? Oh, meu Deus. Porque essa pessoa, quando tá... A Lilith tá poderosa sim, ativa. Não vou falar poderosa não, porque a poderosa é quando ela tá iluminada. Quando ela tá ativa, a pessoa só pensa nela mesma. Ela se acredita melhor e mais importante do que... Deixa eu tirar isso daqui. Melhor e mais importante que os outros, tá? É isso. Bom, gente, ela, no trabalho, quando ela é submetida a uma autoridade no trabalho, ou ela vai reagir com violência, ou ela vai virar aquela fera ferida e vai traçar algum plano de autossabotagem no serviço, tá? Porque a Lilith, ela é inconformada, lembra disso, ela é revoltada quando ela tá ativa, né? Então ela precisa amadurecer nessa questão, mas se ela fica enfurecida, ela parte pra cima. Inclusive na vida mesmo, né? Na vida comum. Se ela fica com fúria, aí ela pode agir no impulso, e aí o negócio dá ruim, sabe? Dá ruim. Então, deixa eu ver o que mais. Acho que... Gente, a questão da paixão, né? Leão apaixona fácil, entendeu? Porque tem aquela coisa assim de romance também muito forte, né? E aí ela se atira numa relação assim com muita paixão e pode acontecer dela ter uma queda tremenda, porque a realidade logo aparece, né? A paixão é uma febre. Quando a febre passa, já viu, né? Já viu. Outra coisa também, se ela não participa das decisões de casal, ela ou se tranca em si mesma, ou ela fica na solidão, sabe? Sabe o leão ferido? O leão ferido. Aí ela fica emburrada, se tranca, se fecha, ou então ela parte pra cima. A questão de autoridade pra Lilith em Leão é uma questão muito difícil dela lidar. Muito difícil dela lidar, sabe? Bom, a pessoa que tem essa Lilith também bem sombria costuma atrair parceiros assim bem egocêntricos, né, narcisistas.
A pessoa costuma atrair narcisista. Ou então, ela costuma ser a narcisista. Ela ser a narcisista. Ou atrai narcisista, ou ela mesma é narcisista. Agora, a pessoa que é narcisista não sabe que ela é narcisista. Você tem que saber disso. Nenhuma pessoa narcisista se acha narcisista. Nenhum covarde se acha covarde. Entendeu? Nenhum desrespeitoso acha que agiu com falta de respeito. Esse que é o problema. Isso é Lilith. Isso é Lilith. Você conhece gente assim, né? Eu também. E como, tá? E como? Bom, essa Lilith na casa 5 ou em Leão, ela precisa trazer valores criativos, valores iluminados, valores sólidos para ela. E não ficar ali competindo pelo sucesso, competindo pelo brilho do palco. Ela tem que achar valores para ela se sentir segura dentro de si mesma, entende? Né? A sexualidade precisa de freio, né? Precisa de botar freio, e ela precisa de ter muita atenção do parceiro, muito respeito do seu par. Ela precisa se sentir respeitada numa relação. Aí fica bom, aí fica o equilíbrio, sabe? Então, a outra coisa também, ela não pode ter expectativas demais, assim, altas, elevadas, não. Porque todos somos seres humanos, né? E todos nós temos nossa parte feia. Nossa parte feia um dia aparece e a gente tem que saber perdoar. Colocar na balança, né? O que tá bom, o que tá ruim, pra gente poder seguir adiante nessa relação, né? Então, não ter muitas expectativas. E tomar cuidado, né? Porque a pessoa que tem essa Lilith se atrai por pessoas poderosas. Se sente atraída por pessoas poderosas. Porque o poder as encanta. Elas ficam encantadas com o poder, com o luxo, com a beleza, né? Elas ficam cheias de tesão com o poder. Oh, meu Deus. E essa coisa expansiva do leão também, fogo, né? As pessoas expansivas encantam quem tem essa Lilith também. Só que, a dica de Mames, o amor precisa ficar na parceria. E não pode ficar na disputa. E é onde a Lilith sempre cai, né? Ela cai na disputa e tem que ficar na parceria. Mas eu vou falar, isso acontece mais numa outra casa. Calma que tá chegando a sequência, tá? Bom, gente, crianças. Casa 5, leão, crianças, tudo a ver. Tudo a ver, então pode dar problema na criação dos filhos se tiver competição entre os casais. Não pode envolver criança em assuntos de casais, tá? Ficou claro? Não pode, não pode, pelo amor de Deus. Muita gente faz isso. Envolve filho para poder filho tomar partido, para filho ficar, mas não vou mentir pro meu filho. Para. Que não vai mentir para filho. Você tem que excluir as crianças de assunto de adulto, tá? Isso é prioridade nessa sociedade que nós estamos aqui. Criança não pode ser exposta a verdades chocantes, não. Tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Eu lembro quando eu era criança que a minha mãe comprou um livrinho chamado De Onde Vêm os Bebês? De Onde Vêm os Bebês? Só desenho, porque eu não sabia nem ler. Eu não sabia ler. E aí eu pedia pra minha mãe ler porque eu ficava encantada com os bebês pintinhos, os bebês borboletas, os bebês cachorrinhos já era uma coisa mais avançada, eu ficava assim muito encucada com aquilo. Então, você já pensou, tem pais que já chegam com a verdade ali, nua e crua pra criança, gente, dá um choque, dá um problema sério na criança, porque ela não consegue digerir aquilo, sabe? Ela é frágil, sensível demais, e fica aí pai e mãe botando filho em disputa pra saber quem que vai ficar do meu lado, quem vai ficar contra mim, nó, pelo amor de Deus. Nem gosto de falar isso que eu fico mal. Deixa eu voltar aqui para o meu assunto, né? Que essa Lilith, a redenção dela, ela tem que amadurecer a intuição dela de pai e de mãe para saber a melhor maneira de educar. A melhor maneira de ser mãe, a melhor maneira de ser pai, de uma maneira sensível, generosa e amorosa. Sensível, generosa e amorosa. Sabendo colocar o quê? Limites. Porque pais e mães que têm essa Lilith em Leão têm problemas de pôr limite nos filhos. E criança precisa de pôr limite na criança. Criança clama por limite. Criança adora limite. Criança se sente segura com limite, tá? Ela se sente protegida, ok? Bom, então, deixa eu ver aqui. Eu já falei um tanto de coisa antes que eu tinha que falar no final, mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Pois é. Então, olha só. Essa Lilith precisa de ter admiração, né? E qualquer coisa que impede a pessoa que tem essa Lilith em Leão, na casa 5, de viver as suas emoções, os seus prazeres,
o seu livre-arbítrio, ela quer fazer o que ela quer. Ela quer fazer o que ela quer livremente. Então, ela precisa de ficar atenta quando surge a revolta. Quando ela está insubordinada, quando ela tem que seguir a regra e o padrão. Tem que estar atenta, tá? Porque senão ela cai aí na inconsciência da Lilith. E, por fim, se essa pessoa é traída e se ela descobre a traição, se ela é traída e descobre a traição, ela some. Ela some no meio da floresta, sabe? Ela sai de cena, vai lamber as feridas até ela se recuperar. E recupera, tá? E recupera fogo. O pessoal do fogo recupera fácil. Fácil sim. Rápido, mais rápido que os outros. E aí, é até aquela música da Ferg, né? And I'm back, né? Ela está de volta aí pro mundo dos namoros, pro mundo das paixões, né? Bom, gente, então é isso. Espero que tenha clareado mais sobre o que é a Lilith e como ela se comporta na casa 5 ou em Leão. Tem mais coisas, mas eu falei assim o que eu achei mais importante. Olhar de Mames, tá bom? Um beijão, fique com Deus e até a próxima.